Vamos conferir mais informações sobre a Pró-Reitoria de Planejamento na nossa entrevista. É com você novamente, Arthur Rocha. Obrigado, Andreina, e eu recebo agora Alessandro Câmara, que é o Pró-Reitor de Planejamento aqui da UFRN. Seja bem-vindo ao nosso programa Por Dentro do Campus. Obrigado, Arthur. Olha, Alessandro, primeiro quero saber sobre as competências da PROPLAN. Quais são as atividades que vocês desempenham aqui na Pró-Reitoria? Bem, Arthur, as 3 atividades principais que nós desenvolvemos na PROPLAN é auxiliar a reitoria no planejamento estratégico e tático da instituição, no acompanhamento da distribuição orçamentária e no acompanhamento dos projetos acadêmicos que envolvem a UFRN, empresas privadas e órgãos públicos. Inclusive, vocês têm uma diretoria de projetos acadêmicos, né? Que é dividida em 3 divisões, que é assim que chama, né? Isso. Como que é o trabalho exatamente dessa diretoria? Quais são as competências dela? Eu sempre falo que a DPA, Diretoria de Projetos Acadêmicos, ela acompanha o projeto acadêmico do início até a sua finalização. Desde a submissão do projeto, onde a gente tem uma central de serviços que orienta o professor pesquisador na submissão desse projeto, durante sua execução, com a fiscalização e, ao final, com a prestação de contas. Então, a gente acompanha o processo, o projeto acadêmico do início até o final. Além dessa diretoria e voltada para os projetos acadêmicos, vocês possuem na divisão, aí no organograma, 3 coordenadorias, né? Isso. Quais são essas coordenadorias e quais são as atividades que elas atuam? Nós temos a Coordenadoria de Planejamento e Desenvolvimento Institucional, que é muito importante, porque ela é quem acompanha, quem produz o plano de gestão da universidade, assim como o plano de desenvolvimento institucional, que é um plano para 10 anos. Então, essa coordenadoria ela faz todo o processo de planejamento, ouvindo todas as unidades, secretarias, centros, unidades especializadas, para entender o que é a UFRN quer ser no futuro e faz todo esse planejamento. A segunda coordenadoria é a coordenadoria de orçamento, que, como o próprio nome está dizendo, ela se dedica a entender todo o orçamento que nós recebemos do governo federal, seja o orçamento de custeio, como o orçamento de capital, assim como emendas parlamentares, termos de execução descentralizados, são várias fontes de orçamento que nós temos que entender para também depois fazer a distribuição interna. Então, essa coordenadoria trata desse assunto. E a última coordenadoria é a Coordenadoria de Informações Institucionais. É um setor dedicado a pesquisar dados da UFRN, tudo que nós produzimos, toda a nossa situação para abastecer tanto a definição do nosso orçamento, como para abastecer situações como rankings, quando a gente precisa prestar informações para a sociedade. Até para acompanhar como que está o crescimento da universidade em cada setor também. Isso, responder questões de ouvidoria, questões de transparência. Então, a nossa Coordenadoria de Informações Institucionais, ela nos abastece com essas informações. E aí tem também a assessoria técnica, né, e a secretaria administrativa, que também dá esse suporte aí para a PROPLAN continuar em pleno funcionamento. Exatamente. Toda unidade precisa de uma secretaria administrativa, que faz o dia a dia da unidade, né? E a assessoria técnica é um servidor que nós temos que trata justamente da vinculação entre o orçamento e o planejamento estratégico da universidade. E eu sei que vocês agora estão visando uma aproximação maior da PROPLAN com as unidades acadêmicas especializadas, com os centros que a gente tem, né, dentro da universidade. Como é que vocês pretendem fazer isso? Exatamente. Nessa nova gestão, a gente está entendendo que nós precisamos aproximar mais o planejamento das unidades especializadas e dos centros, né? Todos eles fazem seus planejamentos, seus planos quadrienais, planos trienais, mas a gente acha que a PROPLAN pode contribuir mais nesse planejamento, tanto ouvindo essas unidades, como levando nossa experiência e nossos técnicos, que são muito capacitados, para apoiar essas unidades. Muito bom, Alessandro. Agradeço a sua participação aqui no Por Dentro do Campus, esclarecendo mais sobre a Pró-Reitoria de Planejamento aqui da UFRN. Eu que agradeço, Arthur. Obrigado, tá?